Fala galera do mercado de tecnologia. Bem-vindo ao episódio 3 do nosso Tech Talk. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema bastante polêmico. Para isso, eu convidei o meu grande amigo e CEO da Tech, Ronaldo Chiarelli. Obrigado. Legal Obrigado demais. pelo convite. Bacana demais, Rona. Tô muito feliz aqui com a sua participação. Hoje tenho certeza que você vai me apoiar muito, né, num tema que foge um pouco de marketing, tecnologia e venda, ou seja, é um território inexplorável aqui para mim. Então, vou contar muito com a sua ajuda aqui nesse papo com um cara que é brilhante, ele é extraordinário, ele é meu amigo pessoal. Eu tô falando aqui do sócio executivo da Fox Consultoria, Fernando Nunes. Opa. Nando, cara, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí o pela convite. participação com a gente. Obrigado mesmo, aí, né? O convite foi espetacular, eu aceitei de primeira. Cara, estamos aqui agora. Mais uma vez, muito obrigado, cara. A gente tá muito feliz mesmo, de verdade. E tenho certeza que no decorrer desse papo aqui, a gente vai tirar muitas dúvidas até dos nossos ouvintes, seja ele revenda e até o usuário final, né? Cara, e para começar, até para um CFO, um CEO, né, de outros segmentos também, com certeza vai ser um papo bem sem dúvida agradável e também esclarecedor em vários aspectos. Quando muito a gente legal. fala que um papo tributário vai ser agradável, a gente vai se esforçar bastante. É que a gente tenta... Quando a gente fala de tecnologia... É que pagar tributo é desconfortável, né? Ninguém gosta. Esse lance de ter que pagar é complicado. Falar né? é melhor que pagar, né? No Brasil é desconfortável, né? No Brasil realmente é uma situação desconfortável, porque a contrapartida é bem distante, né? Então, se você vai, às vezes, dependendo do país, na Europa ali, você tem alguns contribuintes felizes, né? Porque eles têm toda a contrapartida, né? Sim. Escola muito focada em educação, tem a parte de saúde, né? Transporte público, então, que é um pouco distante do nosso. Não interessa o valor do imposto, o que interessa é o retorno dele. É né? isso. Exato. É isso, né? Então, se retornasse, a gente ia ser bem feliz. Eu aproveito o ensejo aqui para falar uma frase do nosso CEO, o Marco Machado, que já falou em alguns episódios aqui, né? Primeiro episódio, se funciona no Brasil, funciona no inferno. É isso. Né? Eu assisti o episódio dele, realmente. Ele falou isso daí. Ele fala isso. Funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Bom, aqui foi só uma pílula do que vai rolar aqui hoje, sim, né? Sim. E, cara, antes da gente começar esse papo, eu queria, cara, que você se apresentasse pra galera, queria que você contasse, né, um pouco da sua trajetória. Eu já conheço, né? Eu já acho sensacional, mas eu queria que você... Claro. Desde o tempo que você começou lá nas consultorias, lá... Minha trajetória na área tributária, né? Começa com os meus 14 anos de idade, eu entrando ali num escritório de contabilidade, um escritório bem conceituado para a região e bem conceituado para a época, que eu entrei naquele momento para aprender, né? Realmente, 14 anos, você não sabe nada da vida. Jovem aprendiz, era o primeiro trabalho mesmo, né? Não tinha... Primeiro trabalho, primeiro registro e falo que foi o último da fila, né? Porque após o meu registro, eu tinha 14 anos, foi proibido já aquela contratação, né? Foi aos 16. E aí, meio que fiquei fora da curva em relação a essa questão de idade, né? E ninguém contratava também porque tinha o lance do alistamento militar, lembra que tinha esse lance com certeza. Mas aí, por exemplo, com 14, você ainda era contratado. Com 16, você não era mais contratado. Esquece, porque aí o contratante, né, falava assim, bom, contrato com 16, aí depois ele vai servir o exército, né? Qual o prejuízo? Vou ficar assumindo prejuízo aqui durante um tempo. Então, exato. Não era interessante, né? Realmente exato. não era interessante. Esperava a dispensa, né? Então, fui um dos últimos da fila ali, certo. né? Em 1998. Caraca, velho. Então, faz um pouquinho de tempo. Uhum. E aí, começa ali minha trajetória, gostei bastante daquela atividade. Aí, aos 19 anos, eu fui encarregado, né, do departamento fiscal. E aí o time que reportava ali para mim eram todas pessoas mais velhas, né? Mas talvez não tão compromissadas quanto eu gostava ali do dia a dia, dos compromissos que a gente tinha que honrar com os clientes, né? E aí passou um certo tempo, eu fui trabalhar na Ernst Young, fiquei lá um certo tempo também, quase 3 anos. Depois fiz uma entrevista na Terco Grant Thornton, que hoje ela não existe mais, o que existe são só os discípulos do Mauro Trepins, que era o fundador lá, que realmente... É um cara aí fora da curva. E lá foi onde eu conheci o meu sócio atual, que é o Jornelli, que realmente é uma pessoa espetacular aí em tudo que faz. Realmente um dos melhores aí do Brasil. Pode mandar um abraço pra ele aí, velho. Olha só a câmera aqui, ó. Um abraço aí pro Jornelli. E aí foi onde eu conheci ele, né? Era realmente um início de carreira. Aí, 2010, né? Quando eu fui promovido para gerente, realmente
Ali foi uma surpresa na época, né? Eu estava 1 ano e meio de supervisor, fui promovido a gerente. E aí a empresa, ela começou a conversar com uma das Big Four para fazer uma fusão. Uhum. E aí conversou com uma Big Four X, depois conversou com a Big Four Y, e aí realmente aconteceu a fusão no meados de 2010, 2011. Aí ficamos lá um certo tempo e logo depois fundamos a Fox. Em 2013 para 2014 foi onde nós nascemos ali. Que legal, E aí hein, estou cara? até hoje. Mais de 10 anos, então. Mais de 10 nessa- anos, Mais de 10 anos e mais de 25 de carreira. E são, pouquinho. cara, nesses 10 anos aí, né? Agora já falando do tempo que você tá se dedicando à Fox aí, puta, eu queria primeiro te parabenizar, né? Obrigado. Porque a gente sabe que empreender no Brasil é extremamente desafiador, né? Você vem de uma jornada onde você passou por grandes players aí, né? Ganhava dinheiro a rodo, certeza, né? E aí, Com certeza. e aí você fala, não, vou largar tudo isso daqui e vou abrir um negócio. Não, eu te conto o momento que eu decidi que eu falei, não, realmente não... Era aí que eu queria chegar. Eu tenho certeza que te sim. chamaram de louco. Ah, sim, né? O próprio sócio que eu fui pedir a dispensa, ele falou, você tem certeza, né? Fica aqui. Uhum. Realmente, e realmente, assim, o que era frustrante, nós que éramos da Teco Grant Thornton, nós tínhamos ali uma pegada muito executiva, de trabalhar, de lidar com o cliente, né? Você era um executivo da carteira. Uhum. E quando eu fui para uma estrutura que é mais assim segmentada, mais engessada, eu via sócios que eram meramente administradores de planilha. Assim, o cara controlava quantas horas era um projeto, quantas horas efetivas você gastou, qual foi a qualidade daquilo, e não era bem o que eu buscava, pelo menos para mim, né? Uhum. Aí, no decorrer, acho que o meu último projeto que eu realizei foi um projeto numa empresa de aviação, na época. Foi um projeto que foi o maior projeto de techs daquele ano, com certeza. E, basicamente, quando a gente concluiu o projeto, num tempo recorde, no final do ano, ali, virando noite e noites e noites, Uhum. quando a gente concluiu o projeto, o que a gente ganhou foi um mero parabéns, né? Então, você fala assim, não tem aqui uma meritocracia, você fala assim, realmente, eu vou suar a camisa, vou fazer acontecer e realmente vou ter um retorno financeiro. E Não ali tá foi onde eu construir, né? foi onde eu decidi que realmente eu queria empreender mesmo, né? Foi aquele momento. Show de bola, Eu velho. lembro o dia, eu indo embora para casa, dirigindo meu carro, que eu gosto muito de carro, né? Então, sempre vou ter A gente essas vai falar das memórias. suas carangas também. E ali foi onde eu falei, realmente é frustrante, o tanto que eu trabalhei nesse projeto. O sócio, na planilha, tinha debitado mais horas do que eu, pra você ter ideia. E acho que ele foi 2 vezes na sócio dessa estrutura, né? Não Jornelli. E aí ele realmente ali foi frustrante e a gente falou, não, vamos seguir numa outra linha aí. Tinha competência, né, adquirida, né, sabia da competência. O que falta para o empreendedor é se você vai ter a coragem, né? Exatamente. Empreendedor, a vontade, né? Toda essa resiliência necessária Exatamente. aqui no país. Né? Então, enxergar... tinha as outras coisas, né? Tinha que... Enxerga a oportunidade, cria coragem e vai, né? Nós tínhamos uma tratativa com o cliente muito próxima, né? Então, graças a Deus, graças ao nome que nós construímos, nós chegamos a fechar contrato sem ter o nome de CNPJ. Então, a gente colocou ali um nome, né, provisório, mandava para o cliente ali um contrato ali provisório também, falando, estou abrindo e tal. E nós tivemos um aceite muito bacana no início, assim, foi bem legal mesmo. Já era Fox, já ou era outro nome? Não, nós tínhamos, assim, a pretensão de ter um nome, só que nós tínhamos ali, assim, uma decisão final, né? Inclusive, um dos nomes que nós cogitamos hoje, essa pessoa, ela faz parte do meu dia a dia. Eu nem sabia que ela ia fazer parte, mas quando nós fizemos a consulta, existia um nome lá que eu falei, esse nome aqui era bem legal, mas já estava sendo utilizado. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí nós, com o nosso nome, que é a Fox Consultoria, com o passar dos anos, nós conhecemos o sócio proprietário dessa outra empresa que nós vimos o nome, entendeu? Entendi. Foi muito interessante, né? Caramba, bem conflitante, cara, né? Que legal, velho. Nando, agora a gente já vamos começar a entrar no nosso tema, né? Antes que a gente já parta para o nosso mercado, né, Rona, de distribuição de TI, de software, enfim... Eu queria que você falasse alguns desafios comuns aí do seu dia a dia, cara. Claro, algum caso aí que você fala, cara, de tirar os cabelos esse problema que esse cara tá enfrentando. Dentro de tecnologia mesmo, né?
Pode ser tecnologia, pode ser qualquer segmento. Vou explorar bastante tecnologia, até para vocês verificarem o quanto a tecnologia tem influência no meu mundo tributário, né? Não é à toa que a Fox Consultoria é uma das poucas consultorias que tem tecnologia própria. Nós temos um departamento focado nisso, um departamento que é totalmente especializado em tecnologia para a área tributária. Então, você realmente... para a área tributária. Realmente você tem que ter uma área muito específica, porque as leituras de arquivo, leitura de banco de dados, o processamento desse banco de dados, os confrontos que são ali factíveis em serem feitos, são inúmeros. Então, o que você está dizendo é que são projetos específicos para cada cliente. Você entende ali as dores dos caras ali e oferece uma solução específica, não? Um exemplo, sim. Hoje, na escrita contábil e na escrita fiscal, hoje já existe um parâmetro, uma regra, que cada escrita que você tem que respeitar um layout, entendeu? Você não tem assim, uma empresa faz de um jeito, a outra faz de outro. Não. Existe um ambiente que chama SPED, é um sistema público, né? Você tem o SPED que ele tem uma relação a nível nacional, que você tem que respeitar aquelas regras. Então, você tem, por exemplo, escrituração contábil digital. Essa escrituração, você vai numa empresa gigante, capital aberto, e você vai no rapaz aqui que fabrica bota aqui na esquina, é a mesma escrituração, não muda nada, a regra é a mesma. O que vai mudar? A volumetria dentro desse arquivo, entendeu? Entendi. Então, você vê como a tecnologia, se você não tiver ela ali alinhada com a parte tributária, você está totalmente refém da situação. Nós temos um caso lá que o cliente ele não fez essa escrituração, o fisco vem e ele entende qual é o seu lucro. Ele vai falar assim, eu vou arbitrar seu lucro. Eu vou fazer o valor que eu quiser do seu lucro no sentido do que está na regra fiscal. Eu não vou nem olhar outras situações. Então, ele tem lá já as previsibilidades de lucro, ele aplica sobre a sua movimentação financeira e você que tem que correr atrás para provar que você não teve aquele lucro, entendeu? Entendi. Então, você vê, se você não tem tecnologia aliada à sua escrituração fiscal, contábil, financeira, você deixa todos esses arquivos de forma fragilizada. Fica difícil você ter um respaldo, né? Você não tem, você não consegue, entendeu? Hoje você não consegue, com prova documental mais, você fazer uma escrituração contábil, entendeu? Entendi. A padronização, na verdade, ajuda, né, Fernando? Que aí você consegue automatizar um monte de coisa, Sim. Né? E você colocou aqui como... Você tem os desenvolvedores proprietários, Sim. Né? Você consegue ir mais longe, né? Nessa automação. E a parte de ser proprietária acaba sendo bom, porque não roda em lugar nenhum, né? Sim, não roda em sim. software de terceiros, né? Roda no software do seu consultor tributário, né? Que é o cara que você confia para calcular seus tributos, seu lucro, você vai confiar para ele ter os dados, né? Na hora que isso roda em terceiros, fica um pouco mais complicado. Né? Você falou um ponto assim que é sine qua non em relação à segurança dos dados, né? Sim. Poucas pessoas que às vezes estão numa direção da empresa têm a noção do que você tem de dados fiscais e contábeis ali passíveis de serem manuseados, porque não é a especialidade deles. Sim. Mas, às vezes, a contratação está na mão desse time, né? Desse time de executivos. Então, cabe a mim, sempre que eu estou participando de algum bid, alertar essa situação. Porque, vamos supor, dentro hoje de uma escrituração contábil, dentro de uma escrituração fiscal, todas elas de forma digital, você tem toda a receita do bolo. Você tem todos os seus fornecedores, inclusive e-mail, o CEP, o endereço, né? O CNPJ, e você tem todos os seus clientes. Mesma coisa, e-mail, CNPJ, né? Todos os dados. E você tem ali, em alguns momentos da escrituração, você tem também toda a receita de bolo do seu produto. Sim. Então, você realmente, receita, você tem a vida, né? O lucro, a despesa, com a matemática do cliente, você tem a vida do cliente ali, que você, se você não tem um software próprio e você vai caminhar com esses arquivos num software de terceiros, esse cliente seu, ele não tem um vínculo com esse terceiro. Quem tem um vínculo com esse terceiro é você, entendeu? Então, você deixa, em algum momento, essa situação de forma muito frágil. Né? Eu concordo com o Fernando, né? E adiciono o ponto de que nós, na Tech, trabalhamos com muitos softwares de segurança. Certo. Né?
Então, quando você aplica corretamente, né, e as revendas estão aí, tem capacitação para isso, quando você aplica corretamente, né, esses softwares de segurança nas práticas, em todas as regras, você consegue ter uma excelente segurança. O problema é que fica, né, muito tranquilo. Né? O problema é que, foi o que o Fernando disse, você está contratando um cara que você não sabe se ele tem isso. Né? Exato. E a grande maioria não tem. Não tem porque, né? assim, é um investimento extremamente volumoso. Né? Sim. Isso, para as nossas revendas, acaba sendo uma oportunidade de negócio. Exatamente. Né? Porque pouca gente tem. Né? Mas eu concordo com o Fernando. Nos dias de hoje, ter o software proprietário te dá muito mais segurança nesse aspecto. Sim, né? com certeza. Você pode aplicar todas as tecnologias que a gente distribui aí de segurança e você vai ter um ambiente muito bom também, muito seguro. Mas não é a realidade hoje. Né? Então, hoje acaba tendo um risco, sim, né, Fernando? Sim, com certeza. Porque você tem, por mais questões que você assina NDA, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou o contratante, né? Aí eu te contratei, você assinou um NDA comigo. Então, você que assinou o NDA comigo, né? E aí você vai transitar os arquivos num software de terceiro. Eu não tenho NDA com terceiro. Né? E você tem ali uma fragilidade. Querendo ou não, você tem. Você não sabe qual é o time do terceiro, você não sabe a intenção daquele time. E por mais que você tenha ali toda a precaução que um departamento de TI exija, o departamento de TI, olha que eu estou falando de mais de 25 anos de experiência. Eu nunca vi o departamento de TI se envolver no momento de uma contratação do meu trabalho. Entendeu? São comunicados depois. Nem passa por eles. Passa, assim, não tem a menor possibilidade de passar por eles, porque o que acontece? O departamento fiscal, ele cede os arquivos para que eu possa fazer uma análise. E é assim com a Focus Consultoria e todas as outras consultorias. E essas análises que a gente vai percorrer, elas estão todas sustentadas dessas informações que a gente falou aqui. O CNPJ, o produto, o fornecedor, né, o endereço, né, o código do produto dele, a forma de pagamento, você consegue ver tudo ali. E aí, como que o TI vai ter esse envolvimento? Ele não tem. Não faz nem sentido, de repente. Não faz sentido. Né? Então, qual é o sentido? É conscientização dos contratantes em relação a que software que você vai transitar os meus arquivos, né? Você vai transitar no software de terceiro ou no software próprio? Então, essa é a verdadeira pergunta. Exatamente. O quanto TI muitas vezes não está ligado a um assunto e deveria estar. Exatamente. Né? Porque na hora de fazer uma cotação, né? De fazer ali, tudo bem, né? Mas na hora que você está avançando e fechou em alguns 2, 3 empresas ali para você contratar, TI deveria estar junto, porque é o cara de TI que vai pensar se o seu terceiro tem essa estrutura de segurança necessária, se vai estar em cloud, se a cloud tem a segurança correta e tudo mais. Entendi. Né? Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Mas está descolado na cabeça das pessoas. Completamente. Né? Vou te dar um exemplo bem simples. Se você puder, depois desse exemplo simples, um exemplo prático. Não, é um exemplo simples e prático que com certeza todo mundo viveu aqui. Certo. Às vezes, dependendo do site que você vai fornecer informações e tal, tem aquela seleção, se você abre o seu banco para aquele site, né? E algumas pessoas abrem, outras não, né? E aquele site vai captar informações lá do seu banco. Você faz isso com tranquilidade? Você faz isso com tranquilidade quando você está contratando alguma coisa? Não. Você vai abrir o seu banco para ele. Não, né? Não tem como, é impossível. Então, na pessoa física, as pessoas se preocupam. Falam, não vou abrir o meu banco aqui. Só que quando é a pessoa jurídica, que é muito mais relevante e importante, as pessoas não perguntam para onde está indo esse banco de dados, entendeu? Mas por que você acha? Porque, tipo, você está falando com um cara que, de repente, não é o dono da empresa. Poucas pessoas têm esse conhecimento. É falta de conscientização. É falta de ligar o ponto. É isso, exatamente. De ligar o ponto e falar assim, bom, se eu estou fornecendo para um escritório de advocacia, para uma consultoria, para uma auditoria, aonde que eles vão transitar esses arquivos? Entendeu? Entendi. Qual é o software que ele vai transitar? Qual banco de dados está protegido? Porque hoje o nosso banco de dados é dentro da Microsoft. Então, você tem ali uma proteção que, poxa, dá um nível muito bacana. Certo. Então, nós temos tranquilidade. Vamos supor que você pegue uma auditoria,
né, de uma auditoria pequena, porque as grandes, com certeza, todas elas têm tecnologia própria, não é a preocupação. Você pega uma auditoria pequena, aí você vai fornecer esses dados para eles. Aí ele vai transitar onde esses dados? Ele vai transitar só na máquina dele ou ele vai subir num software de terceiros? Ninguém pergunta isso, entendeu? Entendi. O cara tá dentro de casa lá, qual é a solução de proteção de dados que esse cara usa? Ninguém pergunta, entendeu? O software de terceiro tá um site nele ou tá Sim. em cloud? A cloud tem proteção? Que lugar que tá, né? E são Então, perguntas que... Por exemplo, todas as nossas máquinas da Focus Consultoria, nós deixamos todos os arquivos em nuvem. Nada no Drive C, porque todo mundo está sujeito a ser assaltado, né? Então, você tem que ter essa preocupação também, que caso venha, né, ser assaltado, você tem aquele ambiente protegido do seu cliente. Com certeza. Não, no seu nível de informação sim. ainda, a parte de backup, né, Fernando? Sim, com certeza. Imagina perder um ano inteiro de documentação fiscal. Então, tudo na nuvem. Nosso sistema é tudo em nuvem. Os nossos arquivos que a gente trabalha, que são os WPs de trabalho, são todos ali em nuvem, né? Essa é uma nuvem da preocupação. Microsoft é uma empresa é uma nuvem muito segura, né? A gente tentou ao máximo, lá todas ao máximo ter essa segurança. as características de segurança. Show de bola, Nando. Maravilha, cara. Bom, agora vou passar a bola aqui pro nosso CEO, nosso especialista aqui, o cara que vai fazer a pergunta... É o contratante no final, né? O meu contratante é ele. Exatamente. Perguntar para quem sabe, né? Exatamente. Mano, fica à vontade aí, velho. Não, Fernando, a gente vive num país que tem uma insanidade tributária. Com certeza. Né? Se não me engano, a última pesquisa que eu vi, a cada hora você tem 3 alterações tributárias no país. Né? Então, é uma insanidade. Né? E tem muito desafio nas áreas, né? Tanto para um distribuidor de TI, quanto para um revendedor, né? Falando um pouco mais de TI aqui, mas o desafio para todo o ramo, né? O que você entende que são as coisas que são mais críticas? Quais que são os maiores desafios? Nós atendemos... Pontos mais críticos de tudo isso. Nós atendemos algumas empresas nesse setor, né? Então, esse setor realmente tem algumas particularidades, inclusive previsões específicas na lei em relação à tributação. Então, você tem ali o software que é de prateleira, é uma forma de tributação. O software de desenvolvimento próprio é uma outra forma de tributação. Então, isso realmente deixa o cara de TI maluco ali. Ele fala, eu tô vendendo e cada hora inventa uma interpretação diferente. Né? Para ele é a mesma coisa, né? Aí software, né? O resultado do software ele vai se dar no Brasil ou ele vai se dar lá fora? Já muda também a questão tributária. Se você falar assim, mas ele fez a mesma coisa. Tudo bem, vai mudar a questão tributária. Se eu tiver um software que o resultado dele vai se dar em outro país... Aí eu estou exportando meu serviço, mesmo ele sendo desenvolvido aqui. Se o resultado dele for aqui, né, aí realmente é um serviço local, entendeu? E aí tem todas as regras. Onde ele foi desenvolvido, onde ele vai pagar o ISS, né, como ele vai pagar o PIS e COFINS, né, a regra também para o imposto de renda. Então, muda bastante em relação a isso. E aí, a importação vários desses tributos têm dupla interpretação, entendeu? Entendi. Se é cumulativo, se não é cumulativo. Exatamente, então, para o PIS/COFINS. Para os distribuidores e para as revendas aí, um conhecimento tributário é extremamente importante para o pricing. Sim, com certeza. Extremamente importante, porque hoje, com certeza, o valor dos tributos são bem mais alto que o valor da margem. Então, você erra em algum tributo, ali, você come a sua margem inteira, né? Porque o tributo está muito mais alto do que a margem praticada. As alíquotas são expressivas, né? Se você comete algum erro ali, além de você ter um sócio, né? Que é um sócio totalmente ali vinculado à sua receita e não à sua margem, que é o fisco. Se você paga ele em atraso, você também tem multa, entendeu? Entendi. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você está desenvolvendo um software, você tem uma condição tributária de uma alíquota menor e você enquadra naquela alíquota menor. E por um equívoco, né, depois de 2, 3 anos você vê que você enquadrou de forma equivocada, não tem como você pedir a revisão disso para o fisco e pagar sem multa. Não, você vai ter que reapurar os seus tributos, reapurar ali PIS e COFINS, reapurar toda aquela cadeia. Vai ensejar uma multa de 20% sobre esses valores, mais a Selic. Então, fica uma conta realmente muito expressiva para ser paga, né? Entendeu? Nós estamos falando de software, né? Mas muitas soluções ainda
Hoje em dia tem hardware. Sim. A hora que a gente fala de hardware, meu amigo, Aonde fica mais complexo ainda, né? software é pré-primário. Exato. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos essas questões, essas regras muito específicas, né? Vem a reforma tributária. A reforma tributária está vindo, né? Se eu concordo com ela ou não, é um ou outro capítulo, né? E aí a gente deixa um pouquinho mais à frente. Ela tende a ter uma simplificação, né, em relação a conceitos. O que dá crédito, o que não dá crédito de PIS/COFINS, né? O que você pode tributar por A ou por B. Então, ela tende a ter uma simplificação em razão disso, tá? O que a gente está olhando, né? Porque a gente está olhando um pouco sobre reforma tributária, né? Acho que o economista que melhor falou sobre reforma tributária foi o Ricardo Amorim, né? Ele disse que era uma oportunidade ímpar no país para a gente ter uma simplificação das coisas, mas para variar, aqui no Brasil, as coisas darem errado não é por acaso, é um plano. Certo. Né? E aí nós conseguimos colocar as alíquotas mais absurdas do planeta. Né? E isso impacta, na visão do Ricardo Amorim, isso impacta principalmente no setor de serviços. Né? O setor mais Softwares e prejudicado. serviços, né? Que é o setor mais prejudicado, a alíquota está subindo muito nesses setores. Né? E é o setor que mais emprega. Né? Então, tem uma tentativa de reindustrializar, né? Que é importante, mas toda vez que você tenta incentivar uma coisa prejudicando o outro setor, é uma idiotice. Né? Com certeza. Então, é o setor que mais emprega, o setor que mais vai ser impactado, pode ter um retorno disso muito forte na capacidade das empresas continuarem. Né? Gerando emprego, crescendo, exportando. Tudo, né? Porque, se eu não me engano, eu não tenho detalhes disso, mas eu acho que duplica. Para o serviço, cresce um pouco mais de 10%, né? Para o serviço. Hoje, uma carga média no serviço está em torno de 16%. Eu estou falando só dos indiretos, tá? Não estou falando do imposto de renda, da contribuição. Estou falando só dos tributos correspondentes a né? ISS, PIS e COFINS. Quando você olha esses 3 tributos e vê a substituição que eles sofrerão aí com o IVA, você vai ter um acréscimo de quase 10%. Mas quando você tem 14,25 mais ou menos hoje, né? Dentro de umas alíquotas médias que nós calculamos dentro do lucro real, né? Aí fica dentro dessa margem. Esse acréscimo que a gente vai ter, realmente, ele se crescer 10 em 16, vai ter que ser repassado. Tudo bem que, em contrapartida, todo mundo que te contratar, exceto pessoa física, vai ter direito ao crédito também. Então, não há mais aquela discussão, esse aqui dá direito, esse não dá direito. Então, isso meio que eles colocaram ali uma tampa em cima e falaram, não, tudo que você pagar, né, dentro da reforma tributária, dentro do IVA, você vai ter direito a se creditar, entendeu? Então, isso ajuda, mas eu acho que em termos de custo, atrapalha. Mas o custo no final, o custo para o usuário final, no final alguém paga, né? Alguém paga, porque daí, né? O que acontece? Não existe como ter uma reforma tributária, no meu ponto de vista, sem a reforma administrativa. Porque hoje nós somos um país extremamente pesado, né? Sustentamos uma massa imensa em relação ao que a gente paga. Para você ter ideia, o retorno de imposto daquilo que a gente paga, nós estamos em 30º lugar no ranking mundial. É muita coisa. É muita coisa. É absurdo, né? Os Estados Unidos está em segundo. Daquilo que você paga, daquilo que você tem de retorno. O retorno em saúde, educação... Tudo. Né? Saúde, infraestrutura, tudo. E tudo. Então, você fala assim, um país que é totalmente arrecadatório como o nosso, né? Não tem... Sétima, oitava economia do mundo. Tem um retorno no 30º lugar. Para onde que vai essa grana, né? Aí a gente fica uns 2 podcasts aqui, se quiser. igual você falou num ponto, né? Para onde vai essa grana? Poucas pessoas têm a consciência que esse dinheiro vai para pagar o Bolsa Família, né? Nada contra. Acho que tem que ter mesmo as políticas de incentivo, nas políticas que você tem que ajudar ali os mais necessitados, tem que ter mesmo. Só que tem que ter algumas regras, né? Porque isso está afastando a mão de obra. Hoje, qualquer setor que você vai conversar, todo mundo está carente de mão de obra. Você não tem mais mão de obra para você contratar
numa visão assim de volumetria, uma visão de capacitação, porque as pessoas ficaram mais acostumadas a ter esses benefícios, né? Sempre faltou a mão de obra muito especializada, né? Hoje está faltando a mão de obra. Exato, exato. No geral. Eu estava discutindo isso com um colega meu, né? Que antigamente você tinha o colégio técnico ali, né? Que todo mundo, acho que nós aqui fizemos, né? Então você tinha um colégio técnico meio que para você ver se você vai gostar daquela profissão, né? Então você fazia o técnico, você realmente ali, eu gosto de X, gosto de Y, realmente ali eu vou me dedicar a essa profissão. E aí você tendo a capacidade técnica para aquilo, né? Aí sim você ia ser uma pessoa, né, capacitada para ser um bacharel, né? Falar assim, realmente fiz ali uma faculdade, realmente agora eu sou um cara mais especializado, né? Hoje não tem mais isso. Hoje o adolescente sai, né, de uma faculdade, de um colégio, vai para uma faculdade sem saber ali o que ele vai enfrentar, né? A maioria das vezes, sim. Tô falando, claro, não é generalizado, né? Óbvio, né? E aí você pega um adolescente que vai fazer uma faculdade, às vezes, ou porque o pai acha bonito, faz direito. faculdade de direito, que é muito bonito, né? Faz odontologia, faz medicina, né? Na minha época era administração de empresas. Então, Caraca, hoje hoje está esvaziado, né? Esses cursos de administração, contabilidade, né? Está esvaziado. E aí você vê essa situação, as pessoas vão lá, se formam, e aí quando ele sai da faculdade, ele acha que ele já está pronto para o mercado de trabalho. E não está, porque ele não passou pela maturação técnica. Ele não tem base. Não tem base. E ele já quer chegar no mercado com uma remuneração mais expressiva, né? Ele não quer entrar com a remuneração que ele não sabe, ele não tem já quer sentar na janela, né? Literalmente. O ponto de tudo isso, né? Tá todo atrelado à educação, né? Eu não quero dizer, não vamos desviar, né? Sim. Mas tudo está atrelado à educação, né? Os programas sociais são extremamente importantes, né? Mas eles deveriam contabilizar quantas pessoas saem do programa e não quantas entram. É verdade. Porque se o programa tem sucesso, as pessoas deveriam sair do programa. Sim. É verdade. E não entrar, né? Sim. Só que a narrativa e a busca popular está fazendo o contrário, né? E isso está sucateando o país. É isso aí. Né? Há muito tempo. Né? Não é de um, de outro, tal, né? Está sucateando o país há muito tempo, né? A gente sempre teve dificuldade de mão de obra especializada, né? Tivemos uma explosão populacional há 20 e poucos anos atrás, onde era uma possibilidade de mudança muito grande no país, que não aconteceu, né? Porque o governo não trabalhou nisso, né? Então, agora estamos na redução populacional, né? E aí a gente perde essa força de trabalho muito grande que existiu de possibilidade há 20, 30 anos atrás aí, né? Exato. Não, mas concordo plenamente aí com o que foi dito, com certeza. Bom, já que a gente está nesse tema polêmico, né? As polêmicas aí. Exatamente. E você falou, cara, depois a gente fala sobre o que eu acho da reforma tributária. Mas eu quero que você diga pra gente aí, cara, a opinião do Nando Nunes aí da Fox, né? Antes que você fale o que você acha... Especialista tributário. Especialista tributário. Antes que você nos diga aí a sua opinião pelo que você acha, cara, diga a sua opinião. Não, claro, com certeza. Né? Eu vou expor alguns pontos aqui que eu acho que eles são extremamente preocupantes. Exato. Mas aí explica Vou te explicar como é hoje, de forma simplificada. Tá, como é hoje e como vai ficar. Combinado. E o que você acha? Hoje nós temos uma distribuição de arrecadação entre município, estado e federação. Então, Receita Federal faz uma arrecadação, o estado, que você conhece, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas, né, que são os principais, aí faz a arrecadação dele, e os municípios faz a arrecadação de cada município. São 5.800 municípios, para você ter ideia. Em todo o território nacional. 5.800 prefeitos, 5.800 câmaras de vereadores. Então, você imagine essa máquina, tudo que basicamente são sustentadas pelos tributos. 5.800 possibilidades de alíquota de ISS diferentes. Mas é isso. Existem alguns municípios que não tem nem regulamento próprio, de tão pequeno que ele é. Entendi. Ele utiliza o regulamento do vizinho, pra você ter ideia. Você acredita nisso? Existe um decreto só no município. Todo o regulamento é o regulamento do vizinho. Tipo então, cola.
Qualquer coisa, isso, fala com ele lá. Série, é o prefeito quinta série. Fala com ele ali, qualquer coisa. É o prefeito quinta série. O que ele Cara, decidiu, tá decidido. Ele é um prefeito, ele não tem capacidade de fazer um regulamento de SS, né? Imagine como é administrado essa prefeitura. Não, é uma maravilha. Você imagina, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Com a reforma tributária, foi instituído o Comitê Gestor. O que é o Comitê Gestor? Ele vai sentar em cima do caixa de toda a arrecadação do Brasil. E aí, sim, ele vai fazer as distribuições convenientes para municípios e estados. Uhum. Para mim, isso é totalmente conflitante. Porque você vai ter uma pessoa só administrando o caixa. É uma pessoa só. Então, isso, apesar de nas normas técnicas estarem escritas que não é para uso político, assim como o STF não é para uso político, e hoje a gente vê um cenário completamente diferente. Né? Está sendo utilizado atualmente para a política, assim como um comitê gestor no futuro pode ser utilizado para a política. Sim. Em 2024, a arrecadação do Brasil foi 3,7 trilhões de reais. Cara, você compra alguns países com esse dinheiro. É muita entendeu? coisa. É muito dinheiro. Tudo que você entende como algo público, esse dinheiro foi utilizado, empregado para fazer esses pagamentos. Uhum. Então, a conversa ela é muito distante, né? Ela é bem longa. E aí, a administração desse dinheiro, às vezes fica com pessoas que às vezes nunca foram empresários. Eles nunca tiveram a dor de ser empresário, a dor de pagar um tributo. Uhum. A dor realmente ali de você, às vezes, não ter um fluxo de caixa, ter que captar dinheiro no banco para pagar um tributo. Então, isso é extremamente conflitante, concorda? Com certeza. Você tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade com seus empregados, uma responsabilidade com seus clientes, com seus fornecedores e com o fisco, porque você não pode deixar de pagá-lo, senão a multa é totalmente pesada, 20%, muito caro. Isso, com certeza. Entendeu? Então, o que eu não concordo da reforma, o ponto principal é a centralização de caixa. Quanto mais você entende de tributação, mais você tem consciência que você deve pagar impostos, Uhum. né? Porque tem um país que precisa rodar. No nosso caso, você tem a consciência que você deve pagar imposto, mas isso não deixa de se revoltar com a forma que esse imposto é tratado. É isso aí. É isso. É isso aí. Uhum. Essa situação. A gente é um dever, né? Nosso, né? O dever é uma obrigação reconhecida por você mesmo, né? Certo. Pô, é um dever, né? A gente ir lá e pagar, e isso tem que ajudar o país e ajudar a população. Uhum. Só que eles não estão fazendo a parte deles, né? Nós estamos fazendo a nossa há bastante tempo. Bom, isso. Ou seja, algo errado não está certo, né? Bom, a gente, igual você mesmo falou, a gente poderia fazer mais uns 3 episódios aqui para falar disso, né? Tranquilo. E quem nunca não caiu no buraco e não xingou a mãe do prefeito, né? Não é verdade? É exatamente isso. Mas voltando aqui para o nosso universo de tecnologia, Nando. Cara, quando a gente fala de empresas de software como serviço, por exemplo, né? Eu quero te provocar aqui para casos práticos, né? Empresas desse tipo, eles normalmente estão preocupados com vendas. Os caras querem colocar a venda para dentro de casa, né, Ronaldo? É o ideal. Né? E em alguns momentos, né, não vamos generalizar, né? Mas a gente já viu milhares de casos desse aí e é bastante comum. O cara pouco está preocupado com a tributação. Se está tudo beleza, está certo, se está sendo recolhido de forma adequada, né? E eu queria, assim, dividir essa pergunta em duas, né? Quais são os maiores riscos que essa turma aí enfrenta, né? Quando deixa isso, vamos dizer, desamparado, né? Não sei se nem se desamparado é a palavra certa. E se você puder colocar algum caso prático, se puder ser do setor desse setor que a gente está falando de software como serviço, vai ser muito bacana aí para nossa audiência. Não, claro. O que acontece? Assim como todo empresário no Brasil, ele está focado na receita, na venda, em fazer resultado para que faça um equilíbrio ali das contas. E às vezes ele contrata, principalmente no início, contrata o contador do bairro, ou o contador ali mais próximo dele, um contador indicado. Uhum. E às vezes é um contador que ele às vezes não tem a experiência fiscal, porque a experiência fiscal ela não é adquirida em faculdade. Ela não tem uma formação específica dentro de uma faculdade que você sai um especialista tributário. Realmente você tem que ter mais a vivência do que os estudos ali, de fato. E aí você tem alguns erros que eu vejo no decorrer desse período que eu já exerci, que dependendo da regra de tributação que você vai,
você está sendo mais onerado. Ou seja, eu já vi empresas que não têm lucro pagarem impostos sobre o lucro. Não faz sentido. Entendi. Então, você tem que ter essa consciência do contador. A gente realmente fala bastante disso, que se o contador não faz a lição de casa dele, não mostra para o empresário, ó, você não teve lucro, mas você está pagando imposto sobre o lucro, vamos fazer as alterações necessárias aqui para você ter o melhor regime tributário específico para você, o melhor regime tributário que adeque à sua realidade, você vai estar pagando um tributo, um descasamento do seu caixa que não faz sentido algum, entendeu? Lucro presumido e lucro real. Lucro presumido você paga sobre a sua receita, independente do resultado. Lucro real você paga sobre a sua realidade de fato. Certo. Entendeu? Só que o lucro real, poucos contadores têm as astúcias ali de fazer todas as apurações, todas as regras, porque dá muito mais trabalho. Você tem que fazer a contabilidade meio que em tempo real. E às vezes o contador não é culpa dele. É culpa, às vezes, do empresário que não passa as informações adequadas para ele, entendeu? Não tem uma automação. Não tem uma automação, não tem uma tecnologia, não tem uma comunicação e esse ciclo vai crescendo. E às vezes, quando você vai ver a conta é de 2, 3 anos que se passaram e aí você vai olhar para isso, já é uma conta impagável dentro da realidade daquele empresário. E nós não estou falando uma coisa que eu estou aqui exemplificando, estou vendo uma coisa que eu já vi de fato e não só uma vez. Aí você vai ali, você senta com o empresário, entende ali a dívida dele, vê que a dívida dele foi toda constituída por tributos, às vezes mal apurados, né, mal classificados, já com uma multa de 20%, às vezes já na dívida ativa com acréscimo de mais 10%, né? Então você está falando ali de um acréscimo ali de quase 30% sobre o valor nominal, mais a Selic. Você fica de uma forma que, mesmo se ele tiver resultado nos próximos 3 anos, ele não consegue pagar. E aí, às vezes, a empresa vem até fechar por conta disso, entendeu? Que é a gestão tributária que lhe falta. Certo. Entendeu? E caso que você já viu mesmo, assim... Eu estou te dando um exemplo isso já aconteceu. Não uma vez, né? Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. E não só para empresas de tecnologia, de outros setores também. Sim, com certeza. Certo. Tem um caso de uma empresa de tecnologia muito bem colocada aí até no mercado, que quando nós fizemos a primeira reunião com o executivo, eu entendi o tamanho do problema dele, ele vinha faturando um número muito expressivo, só que a parte tributária, ninguém avisou ele que ele tinha que manter em dia. Ele achou que, pela falta de conhecimento, ele achava que, se eu não pagar, um dia eu faço um volume de dinheiro ali e parcelo a perder de vista. E não é assim que funciona. Entendi. Você tem as regras fiscais que elas têm que ser respeitadas. E não é para um, é para todos. Por exemplo, desde o pequeno até o gigante. Você teve uma receita, você não declarou aquele débito, você já está incorrendo em uma omissão de débito tributária. A multa já é mais expressiva. Ela já sai de 20 para 75 na omissão, entendeu? Então, você já... Imagine o risco que você fica omitindo do fisco um débito tributário. Você vai ser quase desembolsado 2 vezes daquele tributo, entendeu? Entendi. Porque é 75 a multa, não é mais 20. Aí fica, igual você mesmo colocou, muitas vezes fica impagável, né? Impagável. E aí, esse empresário mal orientado, e muito ali acho que pelas situações que ele ouve dizer, mas nunca sentou com um especialista, ele achou que aquele volume de dinheiro ele podia parcelar, perder de vista. Tipo assim, uma dívida de 5 milhões de reais, estou dando um exemplo, sim, eu vou pagar R$1.000 por mês. Isso não existe. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O não pagar o imposto é muito caro. Né? Vocês têm... Nós estamos com uma Selic de quanto hoje? 15%. 15%, né? 14 alguma coisa, 15%, né, Fernando? Cara, uma multa por não pagamento é o dobro da Selic do ano. É muita coisa. É muito alto, entendeu? Então, qual é o ponto? Que o empresário hoje, ele está focado no negócio dele, né? Ele precisa conhecer muito o negócio dele, da venda, do software, da oficina mecânica, sim, daquilo que for, né? Está muito focado naquilo. E tem uma parte atrás, né? Que é um back-office, né, Fernando? Que é todo esse conhecimento tributário que pode ferrar a empresa dele muito mais do que se estivesse faltando cliente, entendeu? Entendi. Mas ele não conhece isso, né? Então, por isso tem pessoas especializadas. É a falta de conhecimento mesmo. O que acontece? No Brasil, infelizmente, os empresários que estão aí formados, que estão aí preocupados na gestão da empresa, eles não tiveram um treinamento da parte de tecnologia e da parte administrativa
né? Se você pegar, um exemplo, vamos pegar uma faculdade de engenharia. Eu acho que a matéria de contábeis e a matéria de tecnologia, eu acredito que não seja tão aprofundado. E são matérias importantes. Deve ter uma pincelada ali só. Deve ter uma coisa muito rasa, assim. Uhum. E são matérias importantes, porque das empresas que eu atendo, que eu vejo que tem uma qualidade muito boa de gestão de caixa, a maioria, a parte contábil é impecável. Uhum. A parte tributária é impecável. Eles não são compradores de risco, entendeu? Sim. Não são compradores de risco. Porque você, dentro da área tributária, para você comprar um risco, você tem que saber quanto custa aquele risco para você comprar. Certo. Se eu vou comprar esse risco aqui dentro de uma legislação que ela não é tão clara, não é tão determinante ali do que eu posso fazer, eu vou passar por esse caminho aqui, quanto me custa, né? Daqui a alguns anos, se eu for fiscalizado. Então, essa consciência que todo empresário tem que ter. E, às vezes, muitos incorrem risco, achando que está fazendo o melhor e realmente não está. Porque hoje é tudo eletrônico, tudo vem da tecnologia eletrônica de fiscalização, entendeu? Entendi. Bom, esse lance que a gente estava falando sobre a falta de conhecimento mesmo, né? Que fique muito claro que, às vezes, não pagar um tributo, ou sei lá, não é nem má fé do empresário, né? Às Porque vezes o cara não, deixou às vezes não. Às vezes é uma orientação... que foi colocada para ele de forma errada, equivocada, né? Não tem ideia do custo disso, Não tem ideia. Não tem, né? Eu posso dar um outro exemplo? Com certeza, aqui, fica à vontade. O Fernando me ajuda nesse exemplo, né? Nós distribuímos alguns produtos, né? Alguns softwares que são de consumo ali do dia a dia, né? Para programadores, né? E tudo, né? E empresas muito grandes, né? Estão no mundo inteiro e elas não fecham ou não fecharam ainda, né? Algumas já fecharam, outras não, para uma compra nos Estados Unidos desse software no cartão de crédito, né? O cara tem acesso, né? Um cara de uma empresa lá, ele tem acesso a isso, sabe que é esse software que precisa, vai lá, compra o software nos Estados Unidos, no cartão de crédito, no site. Compra lá as licenças lá. Você recebe um código. 100 licenças. Você recebe um código por e-mail, né? Não vem mais, né? Não tem mais uma Antigamente caixa. vinha um CD, né? Uma caixinha branca, né? Caixinha branca, né? disquete, suporte né? informático, né? Mas peguei o finalzinho do disquete grande. Caraca. Tô ficando velho mesmo. Os cabelos brancos entregam, né? Hoje você recebe um código, né? Então, o cara nem acha, muitas vezes, que ele precisa fazer um processo de importação daquilo, né? Nós, distribuidores, né? Revendas, que são representantes, né? A gente tem que fazer todo esse processo de importação e pagar todos os tributos sobre isso. E aí, você fica com um comparativo, né? Muito desigual. Porque, falando de uma carga tributária aí de importação de software, né? Contando com IR, uns 27%, né? Daí para mais, daí para mais. Uns 27%, daí para mais um pouco, né? Então, para o software, custa 100 lá fora, né? No cartão de crédito é 100. No cartão de crédito é 100. Né? Na hora que eu pelos caminhos corretos, né? Vai chegar no meu estoque por 127, 130. Sim. Né? E o cara lá no usuário final comprou por 100, né? Então, aí eu tenho que colocar minha margem, os impostos de saída, né, e passar para a revenda. Sim, que vai colocar os impostos de saída, a margem isso. dela para chegar lá. Né? Então, fica muito dispar. Né? A empresa lá no final, né, da cadeia, o usuário final, entende que a revenda tem um agregado de prestar o serviço, de ajudar ele a instalar e um monte de coisa. Né? Qual é o ponto disso? É falta de conscientização. Com certeza. Né? E, às vezes, é um diferencial de preço mesmo. Né? Sim. A gente acaba sendo representante, a gente acaba tendo um desconto para comprar. Né? Então, o meu preço não parte de 100. Né? Então, eu fico mais próximo deste valor que ele pagaria, que ele paga. Né? Se ele fizesse todos os processos de importação pela cadeia correta ali, de distribuição, né? Eu tenho certeza que a gente ficaria mais barato que ele, né? A revenda, a gente vendendo para revenda, revenda para ele. Certeza que a gente ficaria mais barato, né? Mas ele não faz, por conhecimento ou porque a diferença de preço é grande. Na primeira vista ali, né? Qual é o ponto? Pô, eu não vou ser fiscalizado no meu cartão,
para um software que eu estou usando aqui para os Na meus minha máquina. desenvolvedores, Isso aí- né? isso aí dá Na problema, minha né? máquina, né? Dá um Não pouco. vou. Ele só esqueceu duas coisas. Que todo o sistema do Pix É. que ia ser implementado, que amarra cartão de Tudo crédito, amarrado. já está tudo amarrado. Eles só não puderam colocar, mas a informação está lá. Né? Então, mapeia tudo isso. E a segunda coisa é que este fabricante que ele está comprando é um cara que, normalmente muito grande, que tem fiscal o dia inteiro batendo na porta do cara. Né? Então, ele vai ser pego, não porque o fiscal bateu nele, mas porque o fiscal bateu no fabricante. É. E pode fazer só uma pergunta, né? Me mostra todas as licenças que foram compradas fora que estão usando no Brasil. Nossa, tá Acabou. aqui no meu cartão de crédito. Acabou, entendeu? Então, a conscientização para isso é muito importante, né? Porque se o comparativo fosse, né, de preços, fosse de um caminho legal versus um caminho legal, as revendas, a gente ia vender, ia ficar mais barato para ele, entendeu? Mas na hora que você compara com a falta do entendimento que ele tem, né, os preços são bem diferentes, porque não dá para você comparar quem paga imposto com quem não paga, seja ele por qualquer motivo, né? Por falta de tem uma- entendimento ou... Sim. Então, é um exemplo bem interessante para utilizar nisso, né? Vamos supor que você vai para a Itália, para a Espanha, e você gostou muito de um vinho. Mistura, né, Fernando? Hã? Por causa do cartão de crédito É. pessoal, né? O cara Não, usa o cartão tem. de crédito pessoal Vou entrar nessa situação, mas... É aí onde eu quero vou chegar. te dar um exemplo. Quais são os Não, BO que esse cara vai encontrar Vou te dar um aí depois? exemplo em relação a ele comprar, a ação de comprar pelo cartão de crédito é uma situação. E a ação só de comprar é uma outra vertente. Por exemplo, você vai para a Itália e gostou muito de um vinho lá. Só que você fala, eu vou tomar 5 garrafas por mês, né? Eu vou voltar só daqui 2 anos, então eu vou comprar aqui um volume de garrafas que me sustente o meu estoque lá. E você coloca tudo aquilo, né, empacotado e tal, e você pega o avião e chega aqui no Brasil. Você vai conseguir entrar no Brasil com aquele volume de vinhos? Não Um vai volume. conseguir. Não vai. Né? Você vai ter um problema ali na alfândega, o cara vai taxar você para depois você entrar, isso se você não for até classificado lá de uma outra forma. Qual o ponto disso? No momento que ele está entrando num site de fora e fazendo a compra do software, ele está fazendo a mesma coisa. Ele só não visualiza, entendeu? Não. Só não é um produto. Ele está comprando algo intangível, mas ele está realmente importando um serviço. Só que ele está importando um serviço sem pagar os tributos. O que torna uma situação para o fisco muito factível para vir com penalidades sobre a empresa ou sobre o CPF. Entendi. Entendeu? Por que muita gente não é identificada? O volume de problema que a Receita Federal já encontra, volume, já não tem uma massa humana para poder ficar questionando, avaliando, entendeu? Por isso que muita gente consegue ainda fazer dessa forma. Mas em determinados momentos não vai conseguir mais. Né? Em determinados momentos isso vai ser uma situação de alerta. E aí tem as duas situações. Eu comprar na minha pessoa física para utilizar na minha pessoa jurídica, ou eu comprar na minha pessoa física para usar na minha pessoa física. Eu usar na minha pessoa física para física, dependendo do valor, você ainda consegue ter algumas situações lá não tão expressivas em relação à cobrança. Agora, comprar pela minha pessoa física para utilizar na minha jurídica, você está incorrendo em 2 problemas. Um, que você não está pagando a importação desses tributos. A segunda caso ocorra uma fiscalização, ou caso um dia a sua empresa não dê certo... E pode acontecer. Pode acontecer. Havendo uma fiscalização, o fisco pode enquadrar todo o seu patrimônio, atrelado ao patrimônio da empresa, entendeu? Patrimônio pessoa física com patrimônio da pessoa jurídica, porque ele usa uma expressão falando confusão patrimonial. Só pelo fato de você ter utilizado seu cartão de crédito e vice-versa para pagar uma conta ou outra, entendeu? Entendi. Então, você vê como é delicado esse assunto. Então, assim, claro, né? Eu estou falando aqui do universo que a gente já viu acontecer, mas não é uma coisa que eu vejo acontecer todo dia, tá? Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Ele tem como alegar lá que você tem... você pagou o condomínio da tua casa
pela conta da empresa, é a mesma situação de você comprar um software para uso pessoal com o cartão da empresa e vice-versa. Entendi. Vira uma confusão patrimonial, entendeu? Ele fala, eu não sei mais o que é aqui. Então é tudo um só. É tudo um só. É isso. Entendi. Entendeu? Bom, você, usuário final aí que está assistindo, chegou até aqui, primeiro, muito obrigado, né? Tenho certeza que está sendo uma aula aqui, né? Deu like. Não se preocupa, o like eu peço no final, mas se quiser já deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ajuda nós. Depois aí. Você me pergunta, vou usar igual o Bola. Quem dá dislike, quem dá like, né? Tem que ter, né? Com certeza. Tem que ter. Bom, não fica preocupado, procura a Tech, né? Nós estamos extremamente preparados, né, para engajar a melhor revenda e você vai evitar todo esse tipo de problema que o Nando brilhantemente colocou aqui pra gente, com o apoio do nosso brilhante CEO, Ronaldo Chiarelli. As perguntas totalmente pertinentes aí. Exatamente, legal demais. Nando, eu vou desviar completamente o assunto aqui. Já falamos de temas pesados aqui. Vamos falar mais de tecnologia? Polêmicos. Tem mais alguns temas aí pra gente falar. Tecnologia a gente volta daqui a pouquinho. Aí, cara, todo mundo sabe, né? A gente é amigo pessoal aqui. Sim. Nem todo mundo, obviamente, né? Mas quem não sabe tá sabendo agora. E eu conheço de perto, né? A sua paixão pelo automobilismo. Só não pode postar a foto de chinelo, hein? Não, a foto do chinelo eu vou colocar no cantinho aqui do vídeo. Tem que guardar. Aquela é perigosa. Chinelinho de Jesus. E eu queria, cara, falar da sua paixão pelo automobilismo, né? Você tem umas carangas loucas lá, invocada, né? Gosto bastante. Assim, você é um cara que prepara os seus veículos, você compra lá, você reforma, né? É uma válvula de escape isso pra você, né? Sim, Conta um pouco pra gente aí desse hobby que você tem, velho. A minha paixão por carros começa já meio que quando eu vim a esse mundo, né? Meu pai tinha um Passat TS, 1980, azul, e a minha primeira foto ao lado de um carro é desse carro. Então, esse carro, inclusive, tá no meu Instagram. E aí vem, né, sempre uma paixão, né? Meu pai sempre muito apaixonado ali por Volks e GM, né? Ficava sempre nesse pêndulo, né? Ali comprando Monza, né? A minha mãe também gosta muito de carro, teve Cadete GS, que era um esportivo da época. Só as naves, né? Era só esses carros assim, mais assim... Esportivos, né? E aí você vai criando aquela paixão, né? Por automóveis. Aí meu irmão mais velho, sempre ali envolvido, né? Sempre colocando roda, tudo, também despertou toda essa paixão. E aí, na época, né, você não tem toda aquela condição, você é garoto, você fala, só vê o carro dos outros e fica olhando, né? Fala, olha que carro legal, olha que, né? Um dia eu vou ter aquele, um dia eu vou conseguir conquistar aquilo. E aí, com o passar do tempo, falei, uma hora eu vou montar a minha garagem, né? Minha garagem que eu sempre quis ter na adolescência. Porque na adolescência, comecei a trabalhar aos 14, então... estudava à noite, trabalhava de dia. Era só isso. Sábado, domingo ficava em casa porque ficava juntando dinheiro para comprar um carro. Com 14 anos? E aí comprei meu primeiro carro aos 17 anos. Eu tinha o carro, mas não tinha carteira ainda. Entendi. Ou seja, beleza. Esperou até os 18 para dirigir, né? Claro, só dirigia no México, não dirigia em outro lugar. Que fique claro, né? Fique claro, só dirigia no México. E aí, meu irmão sempre muito apaixonado por carro também, meus primos também, todos eles ali totalmente ligados ao mundo automotivo, de acompanhar, né, Ayrton Senna, né, toda aquela trajetória que ele teve, depois teve, né, em 94 ele veio a falecer. Então, tudo isso sempre foi muito envolvente dentro da minha residência. E aí, vai passando o tempo, né, depois que a gente conseguiu conquistar já o imóvel, né, depois que a gente vê que, né, tem ali uma certa brechinha, aí eu sempre fui comprando ali alguns carros para que a gente pudesse curtir no final de semana. Só que essa situação de ter 2 carros já vem desde a minha adolescência. Sempre eu tive um carro antigo e um carro do dia a dia. Um carro antigo e um carro do dia a dia. Né? Entendi. Entendeu? Aí tem uma infinidade, tem uma lista enorme aí de carros que eu já tive. Aí, e é uma válvula de escape aí para você, em cima de todos esses temas muito pesados algumas vezes, né? Sim. O final de semana, né? Se pegar o carro, curtir, né? Poder andar, assim, dar uma lavadinha. Fazer um momento nostálgico ali, né? Entendi. Então, hoje, eu tenho os carros, tem um que a gente tem, que a gente gosta bastante de viajar, que é um carro bem antigo, então, quando você pega uma estrada,
pessoal gosta até de tirar foto. Pode então... falar qual que é o carro, velho. Qual que é o carango aí? Tem algumas coisas. Tem Santana Quadrado, tem Ômega, né? Tem Audi, aí tem umas coisas antigas lá, interessantes lá. Muito legal, velho. Mas realmente, é uma válvula de escape, sim, com certeza. Bacana. Show de bola, Nando. Legal pra caramba, cara. Bom, voltando aqui a falar sobre tributos, sobre tecnologia, né? Os riscos aí que muitas empresas possam estar enfrentando, né? De novo, está sendo realmente uma aula, né? Para mim, pelo menos. Não, sim, claro. Tá sendo muito legal aqui. Eu agradeço nosso a papo, oportunidade cara. de a gente poder falar, né? Porque realmente, às vezes você vai para uma reunião, vai com um tema ali, discute, né? Muitas vezes você fala só com os interessados, né? Mas aquele empresário, né? Que está abrindo uma empresa de tecnologia, que quer fazer a diferença, meu, sempre procura melhor assessoria contábil, sempre procura especialista, né? Não vai no achismo, não acha que tem quebra, não acha que tem esquema, isso não existe, né? Sim. Isso aí realmente ficou no lá passado, na década né? de 80 lá. Sim, hoje em dia não existe não isso. vamos contar com isso, que é melhor fazer as coisas do jeito certo, buscar se informar, né? Apure sempre o certo. Não importa se vai doer, não vai, apure sempre o certo. Tenha ciência dos seus tributos. Se você concorda ou não é uma outra situação, né? Se é caro ou não também é uma outra situação, mas apure seus tributos de forma correta. Tenha uma demonstração contábil muito bem feita. E aí você vai ter uma gestão muito mais tranquila. Legal. Muito esclarecedor, tenho certeza que está tirando muita dúvida aí da nossa audiência, né? Cara, muitas vezes as pessoas podem ver como um assunto chato, um assunto pesado, mas é muito importante. Não, né? com certeza. Para a saúde financeira das empresas aí continuar crescendo, né? Sim. E impulsionando o nosso país aí para o crescimento. Muito legal. E, Nando, certo dia eu estava tomando um café aqui com o Rona, a gente estava trocando ideia, a gente troca muita ideia, né, Rona? E a gente estava trocando ideia... Café, geralmente um café, né? Exatamente, justamente sobre essa conversa que a gente ia ter aqui, né? E ele levantou alguns temas muito importantes e, cara, foge um pouco da minha alçada aqui, eu vou passar a bola para ele mais uma vez. Claro, com certeza. Não, acho que sempre é bom ser questionado, né? Quem está na direção. Exatamente. Acho que são pontos importantes, né? Porque o Fernando pode esclarecer para a gente aqui, né? E para todo mundo que está assistindo, né? Se não me engano, hoje tem uma corresponsabilidade do fornecedor e do sócio também, né? A um não pagamento de um tributo, independente por qual motivo, né? E também o processo de fiscalização hoje é completamente diferente do que era, né, com certeza. Você consegue dar uma ideia para a gente aí? Bom, a parte de corresponsabilidade, hoje, no Brasil, ela mudou um pouco. Antigamente, você só via a corresponsabilidade em casos assim muito grandes. Casos assim que era na mídia, algo assim muito mais expressivo. Hoje, é completamente comum, na abertura da fiscalização, né? Tem ali a fiscalização, vai decorrendo, ele já fecha o auto e deixando ali o CPF do sócio responsável daquela época como corresponsável daquele valor. Então, vamos supor, o empresário vai... O que assinava naquele momento. O que assinava naquele momento, né? Ele vira corresponsável. Ele vai, faz às vezes até por falta de conhecimento, tá? Acontece muito, porque o sócio que é responsável, ele está ali operando, está cuidando de todas as situações. Às vezes ele não sabe o que o contador, o que o analista fiscal, o gerente tributário dele está fazendo. A grande maioria das vezes, A grande maioria das vezes. Com certeza. Sim. Tem pessoal para fazer, você vai lá e assina aquilo. Beleza. Sim, por isso que eu falo assim, o administrador da empresa, o sócio responsável, ele tem que estar acompanhando de perto, principalmente a parte tributária. A parte tributária corresponde a quase 30% do seu volume de receita. Então, se você apura, se você está em cima disso, você também está cuidando da sua margem, entendeu? Sim. Não adianta só fazer volume de venda, você tem que acompanhar isso. Ou contratar especialistas que te respondam a essa altura. Né? Especialista que te envie relatórios sobre a sua situação tributária. Senão, realmente, você vai estar num perigo muito grande ali. Enfim, caso haja uma fiscalização e caso o fisco entenda que você tem uma omissão por A ou B, você vai ser, com certeza, colocado nos autos como corresponsável. Nós temos alguns casos no escritório. Chamado a se explicar com a responsabilidade na pessoa física também. Com certeza, na pessoa física. E as pessoas acham que assim, isso nunca vai acontecer comigo. E acontece. É bem comum, no decorrer do processo, principalmente depois que sai de uma esfera administrativa, ele virar o corresponsável daquela dívida.
É muito comum. Eu cheguei a ver uma parte de corresponsabilidade, Fernando, queria te perguntar, aí se eu entendi direito, né? Mas empresas multinacionais que estão no Brasil com um corpo e uma estrutura operacional, né? Tal, um cliente dela não fez o pagamento dos tributos, né? Exemplo do software, né? Que a gente estava dando um exemplo aí, né? Que esta empresa fabricante desse software que tem a estrutura no Brasil pode ser corresponsabilizada pelo não pagamento do tributo do seu cliente. Infelizmente, no Brasil, existe essa situação. Vou te dar um exemplo. Você pega uma grande empresa de software... Estamos nem falando se está certo ou se está errado. Ela tem diversas distribuidoras. E uma das distribuidoras deixou de pagar um imposto em determinadas operações com essa grande empresa. A grande empresa, ela tem como fiscalizar isso, né? Ela fala, poxa, todas as minhas distribuidoras pagam esse tributo, por que a distribuidora B aqui não está pagando, né? Ela até tem como fiscalizar isso, só que não é obrigação dela. Sim. Entretanto, às vezes o fisco, né, comete o auto e já coloca como corresponsável a empresa maior, entendeu? Porque ela também foi beneficiada do não pagamento daquele imposto, entendeu? Você já viu isso acontecer lá no usuário final também, Fernando? No exemplo que a gente estava dando? No usuário final não, porque o fisco ele sempre vai percorrer o CNPJ ou o CPF com maior patrimônio. Ele nunca vai gastar uma energia num CPF que ele não vai ter nenhum resultado, entendeu? Isso é a coisa mais normal que tem. Tá? Isso com certeza. Né? Nós temos um caso lá de ICMS que, assim, o nosso cliente ele foi totalmente penalizado de uma forma totalmente desleal pelo fisco, de uma situação que ele não cometeu, entendeu? Então, você tem operações que às vezes não dependem de você. E hoje, o comum essas grandes companhias, essas grandes empresas, elas fiscalizam os fornecedores, solicitando CND, solicitando todos os registros, só que nem tudo ali você consegue calçar em relação a isso, tá? Nem tudo. Acaba sendo uma corresponsabilidade onde você não tem controle total sobre aquilo. Né? O fisco terceiriza a fiscalização, quase que isso. E não seria esse o objeto, né? Não é o ideal. Seria o objeto. Aí você me perguntou também da fiscalização. Como é que acontece hoje, né? Hoje você tem... Com inteligência artificial, com tudo eletrônico. Sim, como havia falado no início, você tem as escriturações que são todas digitais. Então, você tem a contábil, a fiscal, toda de forma digital. E você tem também as notas fiscais digitais. Então, você tem ali um amparato, né, de informações para o fisco que, às vezes, nem a própria empresa tem. Então, ele sabe todas as notas que foram emitidas para você e todas as notas que você emitiu. Ele sabe todas as movimentações que você fez naquele período. E aí, como funciona a fiscalização? Ele faz uma verificação se o seu tamanho está correspondente ao valor do tributo que você está pagando e se as suas informações estão coerentes com as informações que ele recebe de terceiros do seu CNPJ. E entre as suas obrigações acessórias, há algumas informações que são repetidas. Por exemplo, receita. Você tem a receita no mínimo em 3 obrigações, né? E aí você tem que ter a mesma receita se der divergência, acende uma... Divergências razoáveis, ele não vai abrir uma fiscalização. Sim. Divergências relevantes, ele já tem uma fiscalização automática ali para ele fazer, entendeu? São vários filtros que chamam a atenção. Vários filtros. Você vê o quanto é importante ter essas coisas mais automatizadas possíveis. Com certeza. Para manter a mesma informação, né? E hoje, para você ter ideia... Pode ter um erro manual. O nosso sistema da Fox, hoje nós conseguimos captar esses arquivos de uma forma toda automatizada e fazer esse cruzamento automatizado. Então, você tem ali uma segurança, né, em relação ao que você... como que a sua empresa se comunica com o fisco? Ela se comunica bem ou ela tem uma comunicação falha? Porque aonde acontece um verdadeiro problema? O que você escritura nesses arquivos para o fisco é a verdade. Entendeu ou não? Vou te dar um exemplo. Você compra determinada mercadoria com um código AAA e você vende esse mesmo produto com o código BAA.
o fisco vai pedir a movimentação do seu estoque. Se você não tiver isso movimentado nesses arquivos digitais, dizendo que o meu produto AAA é o mesmo que o BAA, você pode ser enquadrado como venda e compra sem nota. Olha o nível de fiscalização Isso aí dá problema, hein? que hoje você tem de forma eletrônica. Uhum. Que ele olha a sua escrituração, Só as vê a suas notas. divergência sem a explicação, né? Ele vê a divergência, ele vai lá e ele pergunta para você, me explica isso. Se você não tiver ali pronto para explicar, ele te enquadra, ele fala, ó, tudo que entrou com esse produto e não está no seu estoque, porque você vendeu com outro código, você vendeu sem nota. E tudo isso aqui que você vendeu com esse código que não entrou no seu estoque, você comprou sem nota. E gera um alto, às vezes, milionário, assim, alto que impagável também. E aí você vê, às vezes, pessoas totalmente corretas, que não praticam nenhuma operação sem nota fiscal, serem penalizadas porque o que ele formalizou ali para o fisco é a verdade, entendeu? Olha o nível... Você vê o quanto é... E é tecnologia. Modificação de um part number, né, Fernando? Pode Exato, é tecnologia pura. Porque se você não tem o seu departamento de tecnologia envolvido com o seu departamento fiscal e contábil, você vai ter um problema. Você vai, fatalmente. A integração dos times, então, se torna não só... Não só no happy hour, tem que estar no dia a dia. Fernando, você levantou esse ponto, até me veio à cabeça também, né? Pode ser considerado uma industrialização. Você transformou de um produto para outro, tem IPI? Não, porque você tem que fazer a comunicação que você está fazendo uma industrialização. Então, o código fiscal de entrada é outro, o código de saída é outro, então ele muda bastante. Porque interpretações... Tem um cliente que eu atendi que, infelizmente, nós não conseguimos colocar no papel, né, colocar de uma forma clara toda a movimentação que ele fez. E eu sei que ele não tem essa prática de comprar e vender sem nota. Eu sei, eu estou lá há muitos anos. Agora, ele comprava em peça, por exemplo, e vendia em metro. E com a mudança do código e do nome, como é que você cruza uma empresa às vezes com 100 mil itens? Você não cruza, entendeu? Eu sei de um segmento do mercado que eles, infelizmente, eles já abandonaram essa questão de cruzar estoque porque é impossível. Entra refrigerante, aí você tem uma infinidade de marcas, sabores, né? Validade, lote, tamanho, e aí você às vezes vende um lote que não é. Então, para você cruzar tudo isso de uma forma muito precisa, é muito complexo. Muito complicado. E é tecnologia pura. Eu não estou falando de área fiscal, eu não estou falando da regra tributária. Não, é tecnologia. Entrou A, tem que sair A. Acrescido da margem, ponto. Entrou 1, tem que sair 1. Né? Não pode sair 1,5, 1,1. Entendeu? É simples assim. E nem sempre as empresas tomam essa cautela porque está no dia a dia, está preocupado em bater uma meta, está preocupado em lançar um novo produto. Entendi. É bem complexo. Você vê que é nas coisas mais básicas, né? O cara comprou um rolo de fio de 100 metros e vende picado. Já não bate, vende. Já está... como que ele vai ter esse controle? Já não bate. Complica. Vendi 35 centímetros de um fio de 6 milímetros. É isso. Já não o bate, rolo tinha 100 metros. E não é impossível, tá? Porque eu tenho clientes também que a gente faz a checagem de estoque, bate na vírgula, e uma movimentação absurda. E a gente faz a checagem de todas as entradas, todas as saídas e o inventário. Fez essa checagem, dá tudo zero lá, na famosa ficha Cardex, poucos vão entender isso, senão... Infelizmente eu entendo. Não entendeu, eu não entendi. Infelizmente eu entendi. Eu não entendi. Cardex é um controle de tudo que você tem, de entradas, saídas e o inventário, entendeu? Isso manual, o pessoal fazia manual. O pessoal fazia na mão, na né? mão mesmo. E aí você tem que dar zero isso, você não pode ter uma variação, entendeu? Uhum. Tendo variação, ou o produto foi sinistrado, né? Ou não entrou aquele produto ou vendeu sem nota. Realmente é assim a prática. Sim. Só que as empresas, realmente, com a tecnologia, às vezes não dá a devida atenção. E quando tem uma fiscalização, principalmente estadual, ele vai olhar isso. Ele vai, assim, seco nisso. E, dificilmente não tem problema. Vai achar. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que vende roupa, né? Você tem lá a camiseta, né? A PP, a P, a M, a G e a GG. E a variação de cores?
Aí você já multiplica pelo número de cores. Aham. Imagine controlar isso no estoque, sendo que às vezes a menina do caixa, uma etiqueta da M não passou, o preço da P é a mesma, ela vai lá e baixa a P. Sem Entendeu? contar com a tecnologia, isso aí se torna Inviável. Né? inviável. Não tem Inviável. como. Então, você vê que a tecnologia dentro da área fiscal e contábil, ela é muito presente. Ela é muito presente. Sem dúvida. Ela é muito presente. Bom, infelizmente a gente está chegando no nosso final aqui, Já, né? meu, passou rápido. Já passa muito Eu rápido. tinha anotado aqui um volume de temas ainda pra falar. Aí vai ficar Fica para a próxima. pros né? nossos próximos episódios, Assunto né? interessante, fica para a próxima. Ainda bem que eu falei pouco de carro, né? Falou pouco, né? Bom, mas já aproveitando, pessoal, tá assistindo aí a gente, chegou até aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, né? Deu dislike, vai ser fiscalizado, né? Então, A Receita Federal vai entrar na tua casa, vai tomar todos os seus bens, né? Vai ser aquela fiscalização que não vai sobrar nem a carteira. E a gente tá de olho, a gente usa tecnologia, a gente tá usando o Nando, então não pensa que vai passar desapercebido não, porque a gente tá de olho, né, Ronaldo? Aí deu like, meu, sua declaração de imposto de renda vai ficar legal, né? Sua vida vai ser um mar de rosas com o fisco. É isso aí. Bom, não se esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder papos como esse, né? E você, revenda, usuário final, se você está passando por algum desses problemas, fica tranquilo, vem com a Tech, a gente pode ajudar você, usuário final principalmente, né? A gente está pronto para engajar a melhor revenda, né? Eu já falei isso no meio do nosso podcast, mas é muito importante repetir. A melhor revenda que vai te apoiar nesses desafios aí. Vamos eliminar esses problemas aí, né, Nando? Cortar isso aí na raiz, né, Rona? Para não... Sim. Não incorra em risco. O risco sempre é mais caro. Exatamente. E o Fernando com a consultoria, né? Sim. Extremamente valiosa. Sim. Exatamente. Fique à vontade todos aí. esses... Com certeza, para entrar em contato com a gente, né? A Fox Consultoria está prontíssima para te apoiar aí também, né, toda a Nando? parte tributária, né? Parte contábil, parte previdenciária, que a gente pode estar dando um suporte para vocês aí. Se você gosta de carro também. Aí chama no Insta, no particular. Exatamente. Quiser montar uns golzinhos quadrados aí, um Santaninha, um Voyaginho, né? É com o Nando mesmo. Nostalgia pura. Nostalgia pura. Nando, cara, muito obrigado. Obrigado aí. Vez, cara. Obrigado mesmo. Realmente uma aula. Obrigado Valeu, mesmo aí, viu? Obrigado mesmo. Cara. Pessoal, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Aula, Valeu. Uhum.